Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos entregar, né, que Deus já fez aqui nesta manhã, através dos adolescentes, através dos irmãos, né? O nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, é em vão, né? Aqueles que nela trabalham. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está aqui neste lugar? Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor está aqui no nosso meio, dá uma salva de palmas a Ele. Porque... Aleluia. Amém? Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja a Ele. Amém? Maravilha, né? Como que Deus ele tem usado, né, as crianças, os adolescentes aqui neste lugar. Aleluia, essas crianças são a base da igreja. Aleluias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essas crianças serão a geração futura que estará ministrando a palavra de Deus. Então nós precisamos cobrir, né, os nossos adolescentes, os nossos jovens, né, de oração, estar sempre orando por eles, sempre, né, trazendo uma palavra de incentivo a eles, porque eles serão os nossos futuros missionários, nossos futuros pastores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui já conheço alguns irmãos, tive o prazer de congregar, né, com alguns irmãos, né? Podemos estar servindo ali Deus juntos, né? Alguns irmãos aqui não conheço, né? Para quem não me conhece, eu sou o irmão Cícero, eu congrego ali na igreja de Ândio, né? A Viva Japão. Né? Tenho o pastor Márcio como meu pastor, a pastora Kátia como a minha pastora. Estou aqui debaixo, né, da autorização dele, né, que a gente temos que estar debaixo, submisso aos nossos pastores, os nossos líderes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu recebi o convite para poder estar ministrando aqui a palavra de Deus, no momento eu falei para o pastor Ricardo que eu ia conversar com o meu pastor, se ele autorizava eu estar vindo, porque hoje nós teríamos um culto de obreiros ali na cidade de Ândio, e é o mesmo horário, né, que está sendo realizado este culto aqui. Aí, conversei com ele, ele me autorizou, amém? Então eu estou debaixo, né, da autorização dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sou pregador, mas nós estamos aí para fazer a obra, né? Se Deus ele nos chamou, né, a gente não podemos nos covardar diante do chamado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus ele é poderoso, Deus ele é tremendo, né? Deus ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são, né? Aleluias. Para quem não me conhece, antes de eu me converter ao Evangelho, eu era uma pessoa, né, assim, briguenta, era uma pessoa alcoólatra, né? Era uma pessoa drogada, mas Deus, aleluia, Ele me alcançou, Ele me resgatou, Ele me tirou do lamaçal, né? Me colocou sobre a rocha, Ele me lavou com teu sangue, Ele me deu vestes novas, louvado seja o nome do Senhor. Então, estou aqui, aleluia, para servir a Ele, né? É o máximo que eu posso fazer, né? Por aquilo que Ele fez por nós, irmãos. Não temos como, nós passamos a nossa eternidade pregando o Evangelho, não vai pagar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que amor imenso, né? Que amor é esse que Ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu estou até nervoso aqui, amados irmãos, né? Eu não sou acostumado a estar ministrando assim, né? Mas eu estou muito feliz pela vida do pastor Ricardo, pastora Josi, louva a Deus, glorifica a Deus pela vida dos pastores, né? Por nos confiar, né, a igreja, o púlpito, para a gente poder estar ministrando a palavra de Deus. Eu fico muito feliz, né? Aleluia, de ver, né, o mover do Espírito Santo, de ver o mover de Deus aqui neste lugar, né? Glória a Deus. Foi como foi falado, não é só com palavra, mas é com o mover, é com as ações, é com aquilo que nós vemos, o que Deus já tem feito aqui no meio do povo dele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isto é muito, é como o testemunho de, fugiu o nome, de Lázaro. Você não vê Lázaro, ele
citar uma palavra na Bíblia. Você já viu Lázaro falando na Bíblia? Mas você vê as pessoas falando aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro, o testemunho maravilhoso que Lázaro tinha. Ele não precisou nem abrir a boca para poder pregar. Assim tem que ser o nosso testemunho. Às vezes, né, tem um pastor que ele fala, né, pregue a palavra, pregue o evangelho, se possível, use palavras, né, porque a nossa vida tem que ser a maior pregação, é aquilo que as pessoas não vê. Aleluia, essa é a pregação que nós temos que estar vivendo, amém? Aleluias. Sobrou alguma passagem para mim pregar? Hoje falou todas as passagens aqui sobre missões, né? Os jovens, os louvores, o pastor Ricardo ali, né? Iniciando ali Mateus 28. Mas, glória a Deus, Deus deixou uma palavra aqui, né? Peço para que os irmãos tenham paciência comigo, né? Meu barquinho é a remo, vou devagarzinho, né? Aleluias. Mas é assim que a gente começa, irmãos, né? Aleluias. É na simplicidade, com poucas ferramentas, né? E Deus ele vai acrescentando conforme a gente vai, né, nos apresentando diante dele. Aleluias, né? Às vezes nós estamos usando ferramentas emprestadas, né? Como lá aquele machado que Eliseu ali fez flutuar, aquele homem ele estava cortando madeira com algo que não era dele, era algo emprestado. E ele deixou aquilo cair dentro da água e Eliseu veio ali, né, e fez aquele machado flutuar, aquele ferro flutuar. Aleluias. Assim também somos nós. Às vezes a gente ficamos com vergonha daquilo que a gente vai falar, da forma que nós vamos falar. Não, mas pega as pessoas, né, assim, pessoas de bom testemunho, se inspira nessas pessoas, né, e deixa Deus usar vocês. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Lucas. Amém? Deus deixou uma palavra aqui em Lucas, capítulo 19, uma passagem muito conhecida. Vai falar de Zaqueu, o publicano. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 19. Amém? Vamos ler do 1 ao 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Lucas 19, capítulo 19, agora nós estamos no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Quero enfatizar aqui no versículo 10, vamos ler novamente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, nós estamos diante de uma passagem que vai falar de um homem, né? Todos nós conhecemos a história deste homem, a história de Zaqueu. Este homem era um homem, aleluia, que para os olhos humanos era impossível deste homem ser salvo. Aleluia, porque ela era desconsiderado dos seus próprios irmãos.
ele era considerado como um traidor, né? Ele era considerado como um ladrão que cobrava imposto absurdamente, né? Então este homem, nos olhos humanos, aleluia, ele estava longe, né, de ser salvo. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus veio ao encontro de Zaqueu. Aleluias! Né? Todos falam que Zaqueu que foi ao encontro de Jesus, mas não, Jesus, ele que veio ao encontro de Zaqueu. E Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Né? Jesus estava saindo de Jericó e indo para Betânia, né? Ia passar por aquela região. E Zaqueu, ele de uma estatura baixa, um homem pequeno, né? Ele não mediu esforços para subir em uma figueira brava para poder ver o mestre. Aleluias, muitas das vezes, aleluia, para nós, aleluia, nos apresentarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, vai querer esforços nós. Para nós estar aqui nesta manhã, cultuando ao Senhor, nós precisamos nos esforçar. Muitas das vezes a gente queria ficar na nossa caminha, quentinha, né? Muitas das vezes a gente recebe um convite, agora no feriadão, para ir participar de uma festinha, para participar de um churrasco, mas você resolveu vir buscar a Jesus. Aleluia, você veio no lugar certo. Aleluia, nós precisamos ter essa atitude. Aleluia, a Bíblia vai dizer que havia muitos obstáculos que impediam Zaqueu de ter esse encontro com o mestre. Aleluia, o seu tamanho, a multidão, né, por ele ser de uma pequena estatura, um homem pequeno, era difícil de ele olhar e ver o mestre. Então ele precisou também romper as multidão. O mais importante aqui que Zaqueu, aleluia, ele fez, irmãos, foi deixar de lado o chibotô dele, né, o dinheiro que ele estava ali. Ele não estava focado somente nas riquezas desta terra. Se nós olharmos no capítulo 12 aqui de Lucas, volte aí a sua Bíblia, no capítulo 12. Aleluia. Amém. Aleluia. Os irmãos me perdoam que eu tenho dificuldade de anotar os versículos. Aleluia. E agora eu estou aqui perdido. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, me perdoem. Aleluia, eu perdi o versículo. É o versículo, se a Bíblia dos irmãos tem anotado, é aquele que vai falar daquele homem que ele estava plantando e resolveu fazer bastante celeiro. Tá aí, né, no 12, não é? É o 13? É o 13? Aí, ó. Aleluia. É o 13, versículo... Ah, o versículo 13. Ah, tá, 12 e 13. Ok. Amém. Diz assim, ó. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe ao cautelar: Guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens,
para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você vê que este homem ele estava mais preocupado com as suas riquezas, com as coisas materiais desta terra, do que para com Deus. Aqui, né, Jesus conta esta parábola dizendo: louco, né, homem insensato, homem louco, te pedirão a tua alma, né, e o que terás para Deus? Né? Zaqueu fez o oposto deste homem. Zaqueu deixou tudo ali, né, o seu trabalho, os seus lucros, para ir ver Jesus. Às vezes nós precisamos deixar algo desta terra para nós buscar algo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A nossa salvação. Aleluia. Zaqueu não estava preocupado. Então, uma das barreiras que impede o homem de receber a salvação que a Bíblia nos ensina é as riquezas, né? Aleluia. Jesus mesmo, ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Não é proibido, irmãos, da gente ter riquezas, de nós adquirir riqueza. O proibido, o pecado, é nosso coração está nessas coisas, na riqueza. Aleluia. Isso é o pecado. Né? E você vê que o coração de Zaqueu não estava apegado naquelas coisas. O coração de Zaqueu estava voltado a Cristo. Ele queria ver quem era Cristo. Ele queria conhecer a Cristo. Aleluia. Quando nós decidimos, nós tomamos essa atitude, aleluia, nós vamos ter esse encontro com Ele. Ele vai entrar na nossa casa. Aleluia. Ele vai nos dar salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a maior riqueza que um cristão pode receber. É a salvação, é receber a Cristo em nossa família, em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, né, o texto que nós leu, né, aqui o versículo de número 10, né, que diz: assim vos digo, a alegria diante dos anjos. Não, cadê? Estou perdido aqui. É 19, né? Estou nervoso, irmãos. Os irmãos vai tendo paciência aí comigo. Ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Né? O que Jesus, aleluia, né? O que nós pensamos é que Jesus veio nesta terra, aleluia, para nos dar ensinamento, né, que Jesus veio para dar um bom testemunho, e essas coisas Jesus veio e ele fez isso, né? Ele veio nos ensinar. Jesus, ele veio e deu um bom testemunho nesta terra. Mas o que Jesus veio, né? O que Jesus não veio fazer nesta terra, né? Ele diz assim: eu não vim de mim mesmo. Ele não veio de si mesmo, ele veio de Deus. Ele veio do Pai. Aleluias, né? Ele também diz que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele também não veio para julgar o mundo, né? Ele também não veio para revogar a lei, ele sim para cumprir a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não veio para chamar justo, mas como a irmã, ela citou aqui, mas os ímpios. Porque os justos já estavam salvos, né? Ele veio para quê? Para chamar os ímpios, aqueles que estavam perdidos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também, ele não veio para trazer paz. Está lá em Mateus 10, 34. Amém? Ele veio para trazer divisão, ele veio para trazer discórdia, ele veio para trazer confronto. Aleluia, porque outrora nós estávamos indo por um caminho que era o contrário. Jesus estava indo por aqui e nós estávamos indo ao contrário dele. Aleluia, e quando ele veio, né, e nos alcançou, agora vocês vão ter que deixar essa vida e vai ter que fazer aquilo que eu estou mandando. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então ele veio para trazer
Aleluias. Ele veio não veio para trazer paz. Ele veio para causar divisão. Está lá em Lucas, ó, abre aí em Lucas 12. 12, está aí pertinho mesmo, né? 12:51. Lucas 12:51. Aleluias. Olha lá, ele fala assim, ó, cuidai-vos que vim trazer paz à terra. Não vos digo, mas antes de dissensão. Os irmãos viram? A versão dos irmãos é assim? Né? Ele veio trazer dissensão à terra. Aleluias. Porque a terra, o ser humano estava indo em um outro percurso. Amém? Aleluias. E ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. E essa lei do Antigo Testamento, ela se aplica hoje nos nossos dias. Porque é a palavra de Deus. Mas não conforme era aplicado naqueles dias. Né? Mas é conforme a lei que nós estamos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia lá vai ensinar que se um homem ele vai arar a terra, né? Ali aquele moinho que fica molhendo o milho, aí ele falou assim, não vai atar a boca do animal. Aqueles que caíam ao chão, deixa para que o animal ele venha comer. Porque se as pessoas atassem a boca do animal, né, eles estavam agindo fora da lei. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele também ensina essas coisas. O apóstolo Paulo, ele vai também ensinar essas coisas. Né? O homem é digno do seu próprio trabalho. Se ele prega o evangelho, aleluia, ele tem o direito também de viver do evangelho. Né? O apóstolo Paulo, ele diz isso. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas acham que um pastor, um missionário, aleluia, ele não pode viver do evangelho. Mas a Bíblia não é isso que a Bíblia nos ensina. Né? Se Deus falou, se um animal ele está trabalhando, né? E se cair ali os milho que está sendo e ele comer e você não proibir aquele animal de comer, você vai ser punido por isso. Porque esse animal também ele é digno de comer daquilo que ele está fazendo. Né? E um missionário é isso. Muitas das vezes eu conheço missionários, amados irmãos, que eles vão para o campo de missões. E muitas das vezes eles são advogados, eles são juízes, eles são doutores, mas eles deixam toda essa vida para servir a Deus. E muitas das vezes, aleluias, eles são humilhados, muitas das vezes eles não têm conforto, muitas das vezes eles são aprisionados, torturados por causa do evangelho. Mas muitas das vezes as pessoas olham e julgam essas pessoas, né? Mas não sabem o que essas pessoas têm passado. Aleluias. Missões é isso, amados irmãos, né? É a gente, aleluia, está apoiando os nossos irmãos, incentivando os nossos irmãos. Amém? Eu vou chegar lá, mas eu quero entrar aqui na mensagem. O tema da mensagem é a missão de Cristo e a nossa missão. Amém? Aleluia. Aqui em Lucas, capítulo 10, o capítulo 19, o versículo 10, vai resumir de forma poderosa a missão de Jesus, né? A missão poderosa. Ele veio enviado do Pai. Ele veio fazer o que aqui na Terra? Eu falei que ele não veio o quê? Ele não veio... Então, agora a gente vai ver o que ele veio. Ele veio buscar, né? O versículo de número que nós lemos, versículo de número 10. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Aqui a gente vai ver que este versículo, ele está falando, né, acerca do ser humano que estava perdido. Porque ali dentro desse contexto, os fariseus, eles julgavam muito os publicanos. Eles tinham os publicanos como traidores, eles não aceitavam. Né? E eles eram judeus também, mas por eles serem cobradores de imposto, eles eram rejeitados.
né? E Jesus veio para eles. Você vai ver várias das vezes Jesus ele comendo com pecadores, com publicano, e esse grupinho de fariseus julgando, né? Por que que Jesus ele senta com esses pecadores? Por que que ele está comendo na mesa, né? Aquela mulher que veio e ungiu os pés, a cabeça dele, lavou os pés dele com lágrima, aquela prostituta, né? Aquele outro fariseu falou assim, se ele fosse mesmo um profeta, sabia quem que estava tocando nele, né? E Jesus veio para esses. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Né? Aqueles que já estavam salvos, ele vai fazer o quê? Né? Então ele veio buscar essas pessoas. Né? E o Zaqueu era um deles. Era um que estava fora, né? Dentro da ótica humana, ele estava totalmente fora, né? Dos padrões ali que os fariseus queriam ali, porque eles eram religiosos, né? Eles não viviam aquilo que eles pregavam. Amém? Aqui diz, né, que... Aqui deixa eu ler, né? Ó, o Evangelho de Lucas enfatiza que ninguém está fora do alcance da graça divina. Esta declaração de Jesus revela o coração de Deus pelas almas e nos chama a continuar esta missão. A missão de Cristo é intencional. Ele veio buscar. Jesus não esperou que os perdidos viessem até ele. Ele foi ao encontro deles. Jesus, ele não esperou que o mundo viesse até ele, as pessoas viessem até ele, mas Jesus ele veio até essas pessoas. Foi falado aqui no louvor, parece, do Isaías, que fala, né, sobre a purificação. Ali naquele livro do profeta Isaías, a gente vai ver que o profeta Isaías, né, ele tem uma visão celestial, né, no dia que morreu o rei Uzias. E ali ele vê a glória de Deus, o séquito da glória de Deus, né, enchendo toda a casa, todo o templo. E aquela glória, irmãos, a gente vê que quando aquela glória encheu todo aquele lugar, aquilo dali trouxe transformação na vida do profeta Isaías. Você vê que ele começa a confessar os seus pecados. Você vê que ele começa a orar e falar, Senhor, né, envia o anjo que tira a brasa do altar e toca os meus lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Você vê que quando a glória de Deus ela se manifesta no meio do povo de Deus, a glória dele, ele nos traz o que é o arrependimento. Ele nos traz a confissão dos nossos pecados. Ele nos traz uma purificação. Aleluia. Você vê que quando ele foi purificado, depois que o anjo tocou nos lábios dele, aí vem uma voz falando assim, a quem enviarei? Aí ele fala assim, envias-me a mim. Aleluia. Então a gente, para poder ser enviado, a gente temos que passar por um processo. Aleluia, de purificação. Aleluia, nós não podemos ir de qualquer forma. Lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele estava com Barnabé ali na igreja de Antioquia. Aleluia, e ele para ser enviado, aleluia, ele precisou estar ali, ó, esperando que o Espírito Santo o separasse para a obra. Aleluia, ele já não pegou e saiu, foi fazer a obra, não, ele teve que esperar o Espírito Santo vir e ali e falar ali com o dirigente daquela igreja de Antioquia, falar assim, ó, separa Paulo e Barnabé para a obra. Aleluias! Nisso daí, irmão, quando o apóstolo Paulo ele se converteu, ele teve um encontro a caminho de Damasco com Jesus, se passaram 14 anos. Então ele ficou 14 anos orando, jejuando e recebendo a palavra de Deus, ensinamento. E o apóstolo Paulo já era um homem instruído na palavra, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. E mais ali, não é somente a palavra. Não é somente o conhecimento. Você precisa ter o selo, né? Você precisa ser autenticado pelo Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo que separa, mas é a igreja que envia. É a igreja, aleluia, que vai manter, que vai suprir este missionário no campo. Aleluia! É o Espírito Santo que separa, mas é a igreja que vai manter, né? Os nossos irmãos. Aqui a gente vai ver que Jesus, ele veio, quando ele veio,
ele foi crucificado, melhor, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. E na ressurreição de Cristo ali não foi o fim da obra, não foi o fim do evangelho, não foi o fim da obra missionária, mas sim o início. Aleluias! Ali se começa o início da obra. Jesus, a gente está dando continuidade daquilo que Jesus ele veio e começou aqui nesta terra. Aleluias! Abra lá em João, capítulo 20. João 20. Aleluias! João 20. Não, João 20 não, irmãos. É João capítulo 3. Se eu não me engano. Deixa eu ver, João 3. Aqui, 17. 3:17. Diz assim, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é esse daqui não, irmão. Romem, eu estou perdido aqui. É João 20 mesmo. Eu acho que é João 20. Eu preguei essa semana passada, culto de missões, sobre a Páscoa, né? É João 20, 21, vamos ver. João 20, 21 diz assim, ó, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, 21. Né? Viu? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia. Aqui Deus ele está enviando quem? A igreja. Aqui Jesus ele havia sido ressuscitado. Ele aparece aos seus discípulos, né? E agora ele fala assim, agora como o Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Todos nós sabemos que Jesus foi enviado por Pai. A igreja também, aleluia, ela é enviada de Deus. Aleluia, como o louvor que foi louvado aqui pelos jovens, né? As portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluias! Né? A igreja, ela vai seguir marchando, ela vai seguir prosseguindo. O inimigo pode até tentar, amados, mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus é quem permanece. Se ele falou que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, irmãos, então descanse o coração. Confie na palavra dele. Porque todas as palavras que Jesus ele lançou sobre profecia, ele cumpriu todas. Não é essa que ele vai deixar de não cumprir. Então descanse o coração. Invista nos jovens, nos adolescentes, porque esta será a igreja futura. Aleluia. Né? A gente precisa estar fazendo o que foi falado, né? Se revestir. Efésios 6:10. Né? Eles precisam estar sendo sempre revestidos. A mente, o coração, né? O escudo da fé, bloqueando todos os dardos do inimigo. O inimigo ele investe de várias maneiras, principalmente hoje que nós temos as redes sociais, né? O inimigo ele vem entrando, ele vem tentando lançar seta para tentar, né, atingir a mente das nossas crianças. Então nós precisamos estar atentos, alerta para ver o que os nossos filhos estão vendo, o que eles estão assistindo. Aleluia, e sempre orientando eles. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então aqui fala, como a igreja não podemos esperar, né? Como igreja nós não podemos esperar que o mundo venha até nós. Somos chamados a ir até ele, né? Até o mundo, com amor e compaixão. Nós não podemos olhar para o mundo. Como eu li lá, né? Que agora que era para me ler lá em João 3:17. Né? O versículo 16 é o versículo chave, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o 17 diz assim, ó. João 3:17. Aleluia.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então a missão de Cristo, amados, é salvar os perdidos. Aleluia. Assim como ele vem enviado do Pai para trazer salvação, Jesus agora ele envia a igreja. É nós que vamos salvar? Não. É Jesus, é só ele que salva. Por isso que foi falado aqui pelo nosso pastor Ricardo, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus não morreu só para um grupo de pessoas, Jesus ele morreu por todos. Aleluias. Né? Pela prostituta, ele morreu pelo aqui o Zaqueu, por todos ele morreu. Aleluias. Então nós não podemos julgar as pessoas, mas ir até essas pessoas com amor. Abra lá em Efésios capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2. Efésios 2, 1 ao 3 diz assim, ó, e vos vivificou, estando nós mortos em ofensa e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejando da nossa carne, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, ame as pessoas lá fora. Vai até essas pessoas com amor, com compaixão, assim como Cristo, ele veio até nós, com amor e compaixão, nos aceitando da forma que nós éramos, né? Ele nos abraçou, ele nos amou, assim vocês também façais. Assim como eu enviei o meu filho, agora eu envio a igreja do Senhor. Vocês vão até essas pessoas com compaixão. Porque outrora vocês também eram com essa natureza que eles têm hoje. Como eu falei aqui no início, eu era um alcoólatra, eu era um drogado. Né? Eu nunca sonhava de pisar dentro de uma igreja. Aleluias! Mas Deus, ele sabe como trabalhar. Quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E muitas das vezes, amados irmãos, a gente não entende a obra missionária. A primeira vez que uma pessoa bateu na minha porta para me evangelizar, este homem ele andou 500 quilômetros. Morava eu e minha mãe, né? Morava só nós dois. E minha mãe, ela, lá no Brasil, ela ficava sentada na frente da área assim, da casa, no interior, e ela estava costurando. E este homem, ele veio e ele sentiu de conversar com a minha mãe. E ele começou a conversar com a minha mãe, e a minha mãe não gosta de negro. Ela era racista, ela, né? E ela é minha avó, não sei se é coisa dos japoneses, e ela fechava a porta e mandava embora. E este homem, ele foi ali, ele começou a conversar com ela. E ele pegou e falou assim, a senhora já conhece a Jesus? Ela falou, de vez em quando o testemunho de Jeová vem aqui dar aula para mim, porque o testemunho de Jeová ia lá. Aí ele falou assim, se apresentou a ela, ele falou assim, Deus mandou eu vir aqui fazer uma oração para a senhora. Mas tem mais alguém dentro desta casa, sem ser a senhora? A minha mãe falou assim, tem o meu filho. Ele já está há 3 dias sem ir no banheiro, sem comer, sem beber água. E eu estou com medo de abrir a porta do quarto dele e chegar lá e ele está morto. Porque ele não dá sinal de vida. Aí ele falou assim, vamos orar. Aí ele começou a orar pela minha mãe e falou assim, eu vou chamar ele. A minha mãe falou assim, eu aconselho você não abrir lá, porque ele é drogado e eu não sei como que está a situação dele. Ele falou, não, mas eu vou lá. E na hora que ele falou isso, eu escutei, aí eu me sentei na cama e ele abriu a porta. E na hora que ele abriu a porta, ele não me falou mais nada. Ele só me abraçou e eu comecei a chorar, do nada. Chorar, 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 chorar. E eu não sabia o porquê eu chorava tanto. Aí ele olhou e falou assim, Deus me mandou eu vir aqui porque Deus tem uma obra na tua vida. O inimigo, ele quer te destruir, ele quer te matar.
vieram pessoas aqui para te matar por esses dias, te procuraram para tirar a sua vida, mas é porque Deus tem uma obra na tua vida. E eu não estava entendendo aquilo que ele estava falando, né, acerca deste chamado. E ele começou a falar tudo isso, e ele falou assim, hoje vão ter um culto. Aqui eu vim de Votuporanga, 500 quilômetros da minha cidade, e eu vou fazer um culto ali, era um bar, esse bar tinha se fechado, e eu vou estar ministrando a palavra lá, eu mando alguém vir te buscar aqui às 7 horas. E eu pensei, eu falei assim, eu vou falar para ele que eu vou, mas eu vou falar para minha mãe quando alguém bater ali e falar que eu não estou. Aí ele pegou, na hora que ele leu o meu pensamento, né? Aí ele falou assim, não, vou fazer melhor, se é de eu ir lá mandar alguém vir te buscar, eu só vou aqui na vizinha e a gente sobe junto. Não teve, aí não teve como eu escapar. Você vê, até nisso Deus sabe, né? E ele foi lá nesse lugar, aí tinha uma criancinha pequena. Era uma criança pequena, e essa criança ela nasceu sem a pele, essa parte de fora. E essa criança ela vivia somente enfaixado. Né? Ela vivia como uma múmia, só com o olhinho de fora, porque não podia pegar poeira. E quando tirava aquela faixa, ia dar banho na criança, né, na bacia, assim, a água ficava vermelha de sangue. Então ele estava ali e estava numa campanha de oração por aquela criança. Né? E você vê, este homem ele andou 500 quilômetros e ele falou comigo. Aí eu comecei a ir para a igreja com ele. Durante um mês ele ficou na minha cidade. É um evangelista, ele chama Evandro. Né? Aí ele começou a contar o testemunho dele. Ele falou, na minha casa todos os meus familiares são espíritas. Somente eu, né, que prego o evangelho, sou missionário, mas eu não vivo muito na minha casa porque eles são espíritas, então eu fico indo de cidade em cidade levando a palavra de Deus. Aí ele começou a falar que Deus havia curado ele de um câncer, né, uma leucemia, uma doença no sangue, e Deus tinha feito essa obra na vida dele. Né? E ele foi ali e ele começou a falar comigo, ensinar a palavra comigo. E no dia, minha mãe já foi lá comprar logo, no dia amanheceu, já foi lá comprar logo uma Bíblia para mim, né? E eu ia para a igreja, mas eu fumava. Aí eu já não estava bebendo muito. Aí ele falou assim, vai para o Japão. Aí meu casamento eu estava separado da minha esposa, por causa das brigas, o álcool. Aí ele falou assim, vai para o Japão. Não importa a igreja que você for, se é católica, se é... Não importa, mas vá, porque se você não estiver dentro da igreja, a sua vida, do jeito que você estava aqui, vai ser pior. Então você vai e fica firme na igreja. Aí eu vim para a igreja e comecei a ir para a igreja Congregação Cristã, aqui no Japão, lá em Hiroshima, lá para aquele lado. E eu fui 2 vezes com a minha esposa. Aí lá tem que beijar no rosto. Né? Aí tem um lencinho, aí eu fui a primeira vez, aí o tiozinho veio, já veio me beijar, já me afastei, né? Não estava liberto ainda. aí, aí a minha esposa continuou indo, aí no outro culto também foi. Aí foi, né? Aí o tiozinho veio beijar, eu peguei e falei pra minha esposa, falei assim, me desculpa, mas eu não vou mais na igreja, não, vou ficar beijando aquele tiozinho lá, não. Assim, eu não vou ficar beijando aquele tiozinho todo suado, né? 1h da tarde começava o culto, 1h, 2h da tarde, tudo suado lá. E eu falei, eu não vou. Aí nisso, o inimigo, ele é oportunista. Ele me apresentou um japonês. E a minha esposa ia pro culto e esse japonês era meu vizinho. E ele começou a oferecer droga. E eu pegava o droga com ele, e aí na hora que eu ia pagar, ele falava assim, não precisa. Aí nisso eu comecei a usar droga, aí o lugar que eu trabalhava, as pessoas viam que eu ia drogado pro Chigotô. E eles começaram a perguntar onde eu estava arrumando, que eles também queriam comprar. Aí eu comecei a oferecer droga para esses caras, e esse japonês ficou meu amigo, né? Ele falava assim, vamos lá no Suná. Aí eu ia com ele. Aí ia lá, bebia. Aí eu ia pagar e falava assim, você não precisa pagar, pode deixar que eu pago. Ele ia lá, ele bancava tudo. Então você vê como que o inimigo ele é sujo, irmãos. E nisso eu mudei para Xiga. Aí minha esposa foi embora, eu vim para Xiga. Aí a minha vida só desandou. Só desandou. Aí, um certo dia, minha sobrinha pequenininha,
ela sumiu ali na Xiga, que eu estava desempregado, e era 2008, naquela crise. Aí ela sumiu, aí a gente ficou procurando ela, aí à tardezinha apareceu uma senhora trazendo ela, e falando assim, ó, essa criança estava, falou para ela, falou assim, ó, essa mulher deixou a minha sobrinha na porta, a gente fomos correndo lá, né, para ver, porque a gente já estava mais de 3 horas procurando ela. Aí chegou lá, e eu falei, não, você estava, ela chama Harumi, né? Ela falou assim, não, eu fui ali, a tia ficou conversando comigo, ela estava na Hachikosen, tipo a Ichigosen aqui, bem movimentado. E ela era criança pequena. E ela estava procurando nós, achando que nós tínhamos ido para aquele lado, eu e o irmão dela, né? E na verdade nós tínhamos ido para outros campos. E ela se perdeu, e essa mulher trouxe ela. E essa mulher fez um convite para ela. Falou assim, quando os seus pais chegar, fala que 7 horas hoje a gente vai passar aqui e vai levar vocês para a igreja. Aí, né, a gente chegou lá e perguntou de onde que ela estava. Ela falou, não, a tia me trouxe aqui e falou isso, isso. Aí a minha cunhada chegou, meu irmão chegou, ele não quis ir, eu estava bebinho esse dia. Aí a minha cunhada falou assim, vamos para a igreja então? Aí a mulher chegou, né? Eu falei, eu não vou não. Eu falei, vamos. Aí, do jeito que eu estava lá, bêbada, eu levantei, acho que de bermuda, chinela havaiana e fui. E na hora que eu entrei dentro da igreja, eu nem sei que igreja que era, irmãos. Aí, na hora que eu sentei, os levitas começaram a tocar e eu só chorava. Eu fiquei o culto inteiro chorando, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu vim embora, no outro dia eu estava ali, né, dormi, acordei, aí minha cunhada chegou do serviço e falou, nossa, você foi renovado, né, você estava lá. E eu não estava tão louco que eu não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então você vê que foi um trabalhar de Deus na minha vida. Deus, ele foi trabalhando e a gente tem horas que a gente não entende, né? E vim para cá e não queria saber de Deus. Aí a minha vida começou a desandar, né? Aí a gente ia tá para separar, eu fui para tirar a minha própria vida. Aí eu lembrei desse irmão lá do Brasil. Ele falou assim, ó, quando você sair dos caminhos do Senhor, a sua vida vai ser pior do que você estava aqui no Brasil. Aí eu lembrei, eu peguei e fiz um desafio com Deus. Falei, se Deus ele existe mesmo, eu vou lá na igreja, eu vou ficar 1 ano. Se durante 1 ano Deus não mudar a minha vida, é porque Deus não existe mesmo. Isso daí é tudo mentira. Aí foi quando eu comecei a ir para a igreja. Aí eu fui na igreja lá, era uma sexta-feira, eu estava já no dia que eu ia para tirar minha própria vida no parque. Aí estava chuviscando. Aí eu lembrei que o irmão falou, eu falei, então eu falei assim, eu vou dar uma chance para Deus, né? Né? Vamos ver se ele é tudo isso mesmo, porque a gente, quando a gente não conhece, a gente age desta forma. Aí foi quando eu fui lá na igreja, aí ela foi comigo. Aí cheguei lá na igreja, a igreja estava fechada, irmãos. Aí eu voltei. Aí eu estava andando assim, aí o irmão gritou lá. Veio gritando, né? Ah, vocês vieram no culto? Eu falei, hoje não tem culto. Mas nesse pedaço eu já fui embora. Eu falei, tá vendo? Deus não existe. Se Deus existisse, a igreja ia estar fechada, ia estar aberta. Tá vendo? Né? Tudo que o irmão lá falou é mentira. E o irmão gritou. Aí eu voltei. Ele falou, hoje não tem culto. Era o irmão Teru. O irmão Daniel lembra do irmão Teru, né, irmão Daniel? E o Teru, ele veio gritando. Aí ele falou, não tem culto hoje, mas vocês moram não? Eu falei, mora ali. Ele falou assim, me dá o endereço, o telefone, amanhã vai ter um carro lá, vai buscar vocês. Aí desse dia para cá, irmãos, eu entrei na igreja, eu nunca mais saí. Glória a Deus. O irmão Daniel, ele viu quando eu cheguei lá na igreja, né, irmão? O pastor foi orar por mim, os irmãos foram orando por mim, vários tempos, subi um monte, com cigarro no dedo, né, irmão Daniel? As pessoas achavam que eu nem tinha subido um monte com eles. Era uma trilha, irmão, né? Que a gente subia no monte, e eu era o último. E as pessoas iam, aí lá todo mundo conhecia a voz dos irmãos em oração, falava, fulano tá, conhecia, porque é só escuro, né? Fulano tá. Aí quando eu descia, porque ninguém ouvia a minha voz. Aí eu falava, irmão, você veio, eu nem vi o irmão lá e nem escutei a voz do irmão orando, tipo assim, dando uma indiretinha. Pô, o irmão vem aqui no monte e você não escuta nem ele orar, porque eu não sabia orar. Mas recebia as profecias, os irmãos vinham e falavam, Deus vai te usar, eu vejo você pregando, eu vejo você cuidando de ovelhas, eu vejo você fazendo a obra. E eu dava era risada, irmão, eu falei, esse irmão tá muito doido.
É verdade. É verdade. Aí, quando a minha esposa ficava assistindo aqueles gideões missionários lá, eles carregando os irmãos tudo aqui arrebatado, eu falava, que doideira desse cara, meu. É. Aí, foi quando o Espírito Santo me pegou lá dentro da igreja. Eu tirava o sarro, falava, tudo é marmelada, é tudo combinado. Aí um dia os irmãos estavam lá, eu tô lá no culto, lá, assim, olhando. Aí a irmã falou, hoje para os obreiros, hoje o Espírito Santo vai agir de forma diferente dentro da igreja. Os obreiros ficam atentos. Aí na hora que passou por levita, irmãos, aí ela fez a oração, passou por levita, na hora que os levitas começou a tocar, eu caí com tudo para trás. Não foi ninguém que colocou a mão em mim, não foi nada, eu só sei que eu caí, eu nem entendi o porquê, parece que eu levei uma anestesia ali e caí. Desse dia para cá, irmão, eu fui tocado pelo Espírito Santo, dali eu fui batizado no Espírito Santo. Aí ali eu comecei a falar em línguas. Aí Deus começou a revelar coisas para mim. Né? Mas eu estava naquele primeiro amor, naquele quebrantamento, aquela sede. Aí eu comecei a ver, falei assim, não, aquilo que os irmãos faziam ali, que eu via na televisão, não era marmelada não, era o poder de Deus. É. Aí quando você começa a sentir essa presença, o Espírito Santo ele envolver a gente não quer sair mais dessa presença. Né? A gente não quer sair mais, a gente fica todo o tempo e ali a gente começa a orar e parece que a nossa oração não sai do teto. Mas enquanto a gente não sente aquela presença, a gente não sai daquele lugar. Né? Então, missões é isso. Muitas das vezes a gente vai bater na porta, igual, né? A gente vai receber um não. Né? Num país, às vezes, a gente vai falar assim, sai daqui, nós não cremos nisso daí, né, que vocês pregam. Lá na África diz que é difícil pregar a palavra de Deus, ser missionário na África. Diz que eles trazem um morto ali, joga aqui no meio, diante da igreja do pastor, e fala que se Deus ressuscita, então ressuscita. Se vocês não ressuscitar o morto aqui, os macumbeiros lá, ele falou assim, se vocês não conseguem, a gente faz ressuscitar. O diabo é sujo. Né? Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar preparado. A gente não pode fazer a missão de qualquer forma, ir de qualquer forma. A gente precisa ter um preparo. A minha irmã, eu falo que o poder de Satanás, ele é sujo. Minha irmã, ela tinha os dedos dos pés, aí deu uma feridinha, ela cortou um dedo. Aí cortou o outro. E foi cortando. Aí o médico falou assim, a gente vai cortar agora aqui a perna. Né? Aí lá na época tinha um negócio espírita, né? Uma mulher que fazia cirurgia invisível. E essa mulher foi lá e fez essa cirurgia na minha irmã. E ela não precisou amputar a perna. Essa cirurgia, você olhava assim na perna, ela não tinha cicatriz nenhuma, corte nenhum, mas era algo espiritual. Era feito com algodão, aí ela tinha que ir lá fazer o tratamento, como fala, depois que você faz um corte, aí você tem que... os curativos, fazer esses curativos, e ela ia lá durante uma semana, mas você não via corte, a mulher enfaixava, essa mulher ficou ali, era algo espírita. E a minha irmã foi curada. Aí, nos tempos na igreja, eu estava lá e eu comecei e lembrei disso daí. E os meus familiares é tudo espírito. Né? E eu lembrei disso daí, eu falei assim, é algo bom, porque ele curou a minha irmã. Mas não é. O inimigo ele é tão sujo, porque você fica naquilo dali que esse é um demônio que operou ali, né? Ele curou que você não quer largar aquilo dali para servir a Jesus Cristo. Fala, não, ele me curou, então eu vou ficar servindo aqui mesmo, né? Então você vê que ele tenta distorcer aquilo que é verdadeiro. Ele tenta te enganar para você ficar preso naquilo, né? Aí foi quando uma irmã ela pegou e falou assim, não, o inimigo ele tem um certo poder. Lembra lá que quando Moisés lá ele jogou o cajado lá se transformou numa cobra? Os mágicos lá também fizeram isso daí. Mas o que aconteceu? O cajado ali, a cobra de Moisés comeu as outras cobras, mostrando que o poder de Deus é maior do que o poder do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria. Amém? Nossa, eu não sei porque que eu fiquei preso aqui nesse testemunho. Amém?
né? Então a gente precisa ir atrás das almas, né? Quantos igual eu tá lá trancado dentro de um quarto, na hora que esse missionário ele abriu a porta, caiu um prato cheio de droga, né? Que eu estava usando. Ele foi catando, você vê a autoridade que Deus deu para ele. Ele foi catando tudo. Ele falou, você está sendo oprimido por causa dessas coisas. Eu ganhava Nossa Senhora, eu ganhava cavalo de São Jorge. As pessoas me davam. E eu levava isso tudo para minha casa e colocava tudo dentro do meu quarto. Achava que aquilo dali era uma proteção para mim. E não era. E ele chegou lá e ele falou, você está sendo oprimido por causa dessas coisas aqui. Ó. Você precisa é de Deus, é do Espírito Santo, é da palavra de Deus. Né? E ele foi catando, jogando tudo dentro de um saco. Eu falei assim, daí é autoridade. Né? Ele falou assim, né? Então, esses missionários, eles passam por isso. A igreja, ela precisa enviar pessoas. Né? Aqueles que não podem ser enviados, ele pode contribuir para manter esse missionário no campo. E aqueles que não podem contribuir, ele pode orar, pode jejuar por essas pessoas. Né? Eu estava estudando sobre missões, irmãos, e fazer missões não é algo barato. Para uma igreja manter um missionário no campo, há um custo. É como se fosse a guerra. Hoje foi falado sobre soldados. É aquela guerra que está tendo aí na Europa, aí, a Ucrânia e a Rússia. Para manter essa guerra lá, aqueles soldados lá, há um custo. Você vê que os países europeus estão investindo na Ucrânia, os Estados Unidos. Outros países estão investindo na Rússia para poder manter os soldados na linha de frente. E a igreja, ela também precisa manter esses missionários na linha de frente. Há um custo, há gastos. Eu estava estudando, amados irmãos, na África, o missionário ele vai para lá, ele precisa se adaptar com o ambiente. Né? As doenças que tem, eles precisam ter um bom seguro de saúde. Né? Ele precisa ter tempo, eles não podem trabalhar. Por quê? Porque lá ele precisa aprender a língua deles. Porque nem todos os países têm a Bíblia traduzida na língua do seu país de origem. Então, eles, para traduzir um Novo Testamento na língua deles, leva tempo, há um gasto, há um custo. E às vezes lá não tem internet. Né? E é tudo na mão, é tudo... Né? Então, você vê o tempo, o trabalho que dá para você manter um missionário. E eles conseguem. E você vê quando eles concluem um Novo Testamento ali, traduzido na língua daquelas crianças, daquelas pessoas, para eles é uma vitória imensa. E sem contar que muitas das vezes aquelas crianças não têm estudo. Elas não sabem nem ler. Eles precisam ensinar. Então você vê que é um trabalho, né? Você pegar do início essas crianças para poder, né, ensinar elas a ler, escrever, para poder, né, elas terem um entendimento da palavra. Então há um custo grande. E as pessoas não buscam isso, aí julgam esses missionários. Né? Às vezes esse missionário, o salário que é enviado para ele manter ele e a família dele, ele tem que dividir com aqueles que são pobres lá. Eles dividem, eles falam assim, que é para nós fazer a nossa refeição, né? 2 refeições, uma de manhã, uma à noite. A gente faz uma, mas porque a outra a gente divide com as outras crianças. Porque diz que é triste ver as crianças lá. Né? Quantos já viram lá as crianças comendo as bolachinhas de barro lá na África? Né? E os missionários, eles têm que fazer isso. E muitas vezes as pessoas julgam, não sabem o trabalhar de Deus, mas esses missionários estão ali para ajudar essas pessoas. Né? A missão de Jesus é redentora, né? É salvar. A missão não é apenas encontrar os perdidos, mas proporcionar salvação, transformação de vida. A evangelização precisa apontar para a cruz, para o arrependimento e a nova vida em Cristo. Né? Nós não podemos pregar um evangelho que Jesus ele só está ali para abençoar, não. A gente tem que pregar o evangelho da cruz. O evangelho que traz salvação. O evangelho que não tem cruz, irmão, isso daí não tem salvação. O evangelho ele precisa ter a cruz para crucificar o nosso eu.
o nosso ego, a nossa natureza pecaminosa. O evangelho sem cruz não é evangelho de Cristo, né? Aleluia, eu já vou encerrar. Abra lá em Gênesis, capítulo número 7. Eu preguei sobre isso daqui, esses dias ali para os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Não sei, eu estava aqui para falar uma outra coisa, mas Deus levou para falar o meu testemunho. Amém? Gênesis 7, capítulo 11. Fala assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Amém? Aí vai falar que as janelas do céu se abriram. A Bíblia vai falar de várias janelas na Bíblia, né? Lá em Malaquias vai falar, né? Se abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma benção tal, né? Que dela venha de tal abastança, né? E aqui, as janelas que se abrem, irmãos, nem sempre é para trazer bênção. Essa daqui trouxe bênção e juízo. Porque Deus trouxe um dilúvio à terra. Mas por quê? Porque a humanidade estava perdida e Deus ele precisou agir rápido. Ele precisou abrir as comportas do céu. Ele abriu as janelas do céu, derramou água e de baixo também subiu água e ele trouxe um dilúvio sobre a terra. Para quê? Para purificar a terra. E você vê que diante do juízo de Deus, a misericórdia de Deus também estava acompanhando aqui, o amor de Deus, a misericórdia dele. Porque se Deus ele não faz isso, a raça humana já tinha se exterminado ali mesmo. Já tinha se deixado de existir ali mesmo, porque era um matando o outro. O pecado ali era tão grande, né? Ele estava tão perdido. E você vê que Noé, ele passou 120 anos, irmãos, pregando a mesma mensagem, pregando a mesma palavra, mas o povo, eles não se arrependeram. Eles não se converteram. Eles não deram ouvido à pregação do Evangelho. Né? Mesmas coisas, irmãos, somos nós. Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus. Não importa se você vai repetir a mesma mensagem 10 anos, 20 anos. Enquanto, aleluia, a pessoa não se arrepender, não se converter, você tem que continuar pregando. A gente vai bater nas portas, a gente vai continuar ouvindo não, mas a gente precisa continuar pregando. Aleluia, Noé ele passou 120 anos, até que Deus ele manda o dilúvio. Você vê que a gente olha ali, Deus vai dar todas as medidas, né, da forma que era para ser construída a arca. Aleluias. A única coisa que Deus ali ele fez, que ele falou para Noé não fazer, era fechar a porta. Né? Você vê que Deus ele mandou betumar para não ter nenhuma brechinha para entrar água, né? E Noé entrou com a sua família, com os animais, e Deus foi lá e fechou a porta por quê? Porque quando Deus ele vem com juízo, irmão, não adianta. Não adianta. Não adianta. O tempo é agora. O tempo é esse. Esse é o tempo de nós pregarmos o Evangelho, que é o tempo da graça. Porque o tempo da graça, essa porta, um dia ela vai se fechar, igual a arca se fechou. E já não vai haver mais salvação. Quando esta porta da graça fechar, não haverá mais salvação. Então nós temos que insistir em pregar o Evangelho de Deus. Aleluia. Você vê que interessante, antes de Deus, aleluia, Jesus ele fala, né, que ele veio como uma ovelha que tirou o pecado do mundo. Agora ele vai vir como leão da tribo de Judá para julgar as nações. Aleluia, ele vai vir trazer juízo. Ele vai vir trazer juízo. E nós estamos vivendo o tempo da graça. E aqui o Senhor ele está nos alertando que a vinda dele está próxima.
Aleluia. E Deus, ele está falando nesta manhã. Aleluia. Antes que ele abra a janela que venha trazer o juízo, aleluia. Antes que ele abra essa janela, tem uma porta, aleluia, da graça aberta. Aleluia. Para aqueles que possam entrar igual Noé entrou com a sua família e consiga alcançar a salvação. Jesus é a nossa arca. Aleluia. Nós precisamos entrar por esta porta. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que ele é a porta do aprisco. Né? Então, aleluia, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Aleluia, é fácil nós estarmos aqui de corpo presente. Mas o nosso coração está na onde? Né? Aonde está o nosso coração, o nosso espírito, como a irmã falou? Eu trouxe essa palavra na sexta-feira, né? Que Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Se tem os verdadeiros é porque tem os falsos. Deus está procurando os verdadeiros é porque tem os falsos. Né? Tem o joio. Aleluias. Então a gente precisa nos encontrar no meio desses que são verdadeiros. Porque aqueles que são falsos, eles não vão passar. Aleluias. E Jesus, ele falou, e não arrancais, né, o joio para que não arranque o bom, o trigo também. Né? Qual que é a diferença? É que o joio, ele é parecido, ele é semelhante, mas ele não tem fruto. Ele é vazio, né? Lá em Gálatas fala dos frutos do Espírito. A paz, mansidão, longanimidade, temperança, fé, amor. Aleluia! Isso nós precisamos ter. Aleluias! Somos falhos? Somos falhos. Como o pastor orou aqui por mim, nós somos falhos, somos pecadores. Mas nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos e necessitamos de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui porque nós somos melhor do que os ímpios que estão lá fora. Nós estamos aqui é porque o Espírito Santo, Deus nos amou e Ele nos impulsionou a estar aqui. E nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, o quão miseráveis nós somos. O apóstolo Paulo mesmo, ele falou, ele é o mais vil do tentador, dos pecadores. O apóstolo Paulo. Né? Então, irmãos, a porta da graça, ela está aberta. Amém? Aleluias. Aqui, né, a missão não é para amanhã. A urgência nos leva a agir agora. Enquanto a igreja esperar, o mundo perece. Enquanto nós ficamos aqui fechados em quatro paredes, o mundo lá fora está perecendo. Aleluias. Né? Lá na fábrica, muitas das vezes nós estamos do lado de uma pessoa que não conhece e a gente temos vergonha de falar do Evangelho. Até mesmo para os nossos entes queridos. Nós temos vergonha de falar, né? Para as pessoas no mercado. Quantas vezes a gente passa por pessoas, ela fala que está enferma. Aí a gente fala, a gente vai colocar lá na oração, lá da igreja. Se é de nós já colocar a mão e falar assim, ó, sai agora, em nome de Jesus, essa enfermidade. A gente não tem essa autoridade, esse poder. Nós temos, é porque nós não exercemos. Eu vi um pastor ele falando que Jesus ele não orava para a enfermidade sair. Ele chegava lá e falava, sai agora, em nome de Jesus. Ele já expulsava na hora, vai, sai daqui, esse corpo aí não te pertence não. Porque não adianta orar, você já vem com autoridade, você já está com essa intimidade, essa comunhão com Deus, que você chega, dá de frente com o demônio e fala, sai desse corpo agora. E ele tem que te obedecer. Né? Não precisa, não, eu vou orar aqui para depois ir ali e colocar a mão no irmão, não. Você já tem que estar preparado para ir lá e expulsar. E isso daí é o que? É intimidade, é comunhão com Deus. Jesus ele estava todo o tempo aos pés do Pai. Né? E quando ele chegava, ele já mandava a legião sair, aí mandava a enfermidade sair.
e saía. E ele deu essa autoridade para nós. Ele fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aleluias! Ele deu esse poder à igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Aleluias! É no nome dele que nós vamos estar ali expulsando esses demônios, né? Orando pelos enfermos. Deus nos deu essa autoridade, irmãos. Amém? Que nós viemos nos revestir todo o tempo de poder, de ousadia. A Bíblia vai dizer que lá no Atos dos Apóstolos, eles foram revestidos de poder. Você vê que um homem que era um pescador, que negou a Cristo, com uma pregação só dele ali, numa noite, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. A Bíblia vai falar que a sombra deles, aonde eles passavam, curava os aleijados, os enfermos, os cegos. Só com a sombra. Que poder! E Deus deu isso para nós também. Né? Acho que o livro de Tiago, ele fala assim, que Elias era um homem pecador como nós. E falou assim, não vai cair um orvalho, uma gota de água do céu. E assim fez. Era um homem como nós. E por que que hoje Deus não opera desta forma? Deus mudou? Ele continua o mesmo. Mas nós que nos esfriamos, nós precisamos nos achegar mais, buscar mais em Deus, se entregar mais, amém? Já deu meu horário? Amém? Aleluia. A missão de Jesus Cristo é universal. O que havia perdido, todos sem exceção são alvo dessa busca, rico ou pobres, religiosos ou marginalizados. O campo missionário está em todo lugar, em outras nações, nas ruas da cidade, dentro de casa. Amém? Aleluia. Amém? Aqui já vou concluir. A missão de Jesus não terminou na cruz. Ela continua através de nós. Assim como ele veio buscar e salvar o que havia perdido, nós também fomos enviados. João 20, 21, que eu falei aquela hora. Que cada cristão se levante com o coração de Cristo, disposto a ir, falar, amar e servir. Amém? Aqui, né, ele faz um chamado à ação, né? Você está participando na missão de Deus? Você tem evangelizado? Você tem orado, pelo menos, pelos missionários que estão lá no campo? Muitas das vezes nós nem sabemos quem é. Mas a gente precisamos orar, somos os nossos irmãos, né? E ele fala, onde Deus está te chamando para buscar os perdidos hoje? Antes de eu buscar, de eu estar meditando, eu fui buscar a palavra de Deus, né? E Deus falou assim, traz essa palavra, né? E eu fui depois ali, fiquei meditando, aí eu fui preparar a mensagem para pregar lá, que a gente tem culto de sexta-feira. E aí eu fui ver uma pregação de um pastor, não sei se os irmãos viram, eu esqueci o nome desse pastor, e ele leu justamente essa passagem, e eu falei, Deus, confirmando. E ele falou que ele foi evangelizar, Deus cobrou ele, para ele evangelizar dentro de uma casa de prostituição, de mulheres, né? E ele foi consultar o pastor dele. Aí o pastor dele falou, não, se você fazer isso daí, você vai ser excluído da convenção. O que as pessoas vão ver você lá naquele lugar lá e vai falar o que? Até você explicar para as pessoas que você estava lá para fazer a obra, isso daí já, né, caiu nos ouvidos da liderança e você vai ser excluído. E ele foi orar, e o Espírito Santo falou assim, você está dando ouvido ao homem ou a mim? Aí ele foi. Ele falou assim, mesmo se o pastor não aceitar, eu vou. E ele foi. E lá ele chegou, ele já conhecia, porque ele era uma pessoa drogada também, né? E ele vendia droga lá neste lugar, ele frequentava este lugar, e depois ele se converteu, e Deus tocou ele para evangelizar aquele lugar. Ele falou assim, não, eu só quero 15 minutos aqui de vocês, né? E chamou as mulheres, os namorados das mulheres que estavam ali, e foi lá e fez um culto.
né? Para aquelas pessoas, orou e foi embora. E lá Deus operou. Lá Deus alcançou vidas. E um dos meus sonhos, irmãos, era isso, né? Que eu sempre falei. Eu era pequeno, eu vendia verdura de carrinho. Hoje, se manda colocar um jovem desse daí para sair empurrando aqueles carrinhos, vendendo verdura na rua, vai falar que tá fazendo edimê com eles, né? Isso se você não apoiar, né? Aí, o que eu fazia? Minha mãe, ela plantava horta, aí eu tinha uma bicicleta chamada Monareta. Os irmãos já ouviram falar? Monareta. Não, é uma, tipo, as pessoas tinham, na época da BMX, eu tinha a Monareta, ela tinha uma garupa, era uma bicicleta pequena assim, mas ela tinha uma garupinha. E essa bicicleta, ela ficou muito tempo sem um pneu. Aí quando meu pai comprou os pneus, né, aí era a minha alegria, foi a bicicleta que eu aprendi a andar. Aí a minha mãe plantou a horta, eu falei para minha mãe, pega os pneus da minha bicicleta e põe naquele carrinho que eu vou vender a verdura com aquele carrinho, porque eu ia de cesta, né? E eu enchia o carrinho de verdura e ia vender. E os lugares que o meu cunhado ia, ele ia de carro, né, uma Belina, ele ia mais para o centro, ou ia mais para as quebradas, né? E vendia. E um lugar que eu ia era uma casa de prostituição. E é tudo fechadão assim, né? E o portãozão eu batia, aí as mulheres falavam, mas o que esse menino tá fazendo aqui, né? E eu falava, não, eu tô vendendo verdura, né? Aí eu ia lá, eles compravam 10, 20 maços, era aqueles rabanetinhos e rúcula, acho que eles bebiam muito, e aquilo acho que era para curar a ressaca, né? E sempre ia lá, e eu vendia. E a minha irmã, ela tinha uma casa dessa daí, em outra cidade, né? E ela trazia as meninas lá para trabalhar lá. E eu falei assim, agora que eu prego a palavra de Deus, eu quero ir lá no Brasil, eu quero pregar lá neste lugar. Mas infelizmente a minha irmã, Deus recolheu ela, né? Mas é o meu sonho, irmãos, de eu ir lá e pregar para essas pessoas, né? Porque não foi à toa que Deus me levou ali quando pequeno, né? Era o menor de idade, eu ia lá vender verdura. Eu vi a situação daquelas pessoas. Eu convivi com andarilhos, irmãos, um certo tempo. E você começa a dialogar com essas pessoas, começa a ver a história dessas pessoas. Muitas das vezes você chora com essas pessoas. Ela está naquela situação não é porque elas querem, é porque elas estão obrigadas a viver aquilo. Eu convivi com um rapaz, meu pai ele tinha um depósito de catar sucata, e esse rapaz ele foi morar lá. Eu falei, mas você é um rapaz novo. E lá tinha uma boca de fumo onde que meu pai tinha daí, né? Eu trabalhava, falava que era um aviãozinho, né? Para ficar transportando droga. E ali, esse rapaz foi, eu comecei a conversar com ele, eu falei, mas você é um rapaz novo, por que está catando sucata? Por que não vai arrumar um serviço? Aí ele falou assim, eu não posso voltar para minha cidade. Eu saí de lá fugido, porque as pessoas lá querem me matar, e eu não tive para onde ir. Então aqui o seu pai deu abrigo para a gente trabalhar para ele, né, catar sucata aí, a gente vivia troco de marmita, né? E essas pessoas, irmãos, que eu quero pregar a palavra de Deus quando eu voltar para o Brasil. É essas pessoas. E quando eu vim do Brasil, aí eu falei para o meu pastor, ele falou assim, eu vou para o Brasil, pastor. Ele falou assim, você não vai. Enquanto Deus não eliminar os seus inimigos, porque eu estava ali, eu tinha muito conflito com outras pessoas de outro bairro. E quando Deus não tirar essas pessoas do seu caminho, você não vai voltar para lá. E já faz mais de 20 anos que eu estou no Japão. Aí, esse mesmo evangelista que me evangelizou há 20 anos atrás, ele falou, você só vai voltar de lá quando você estiver pregando a palavra de Deus. E graças a Deus agora eu estou aprendendo a pregar, né? E eu estou vendo assim que é o Deus já preparando para mim poder voltar ao Brasil, para mim poder fazer a obra, né? Amém? Os irmãos se coloquem de pé. Posso orar, pastor? Os irmãos fiquem com essa palavra no coração. Eu queria pregar uma outra mensagem mais avivada, assim, mas foi isso que Deus colocou no coração, né? O meu testemunho, né? Só Deus sabe como que é o coração de cada um, como que cada um chegou aqui,
né? Eu não sei a história de ninguém, mas Deus sabe. Né? A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, né, entre juntas e medula até a divisão da alma e espírito. E ela é apta para discernir tudo aquilo que está no nosso coração. Eu não sei, mas Deus ele sabe o propósito porque eu preguei isso daqui. Talvez você esteja com um filho vivendo nessa situação, um ente querido vivendo nessa situação, né? Uma coisa, irmãos, a minha mãe, ela não cria em Deus. E eu, como que eu dava muito trabalho para ela, minha vizinha era uma cristã, chama Dona Isaura. E ela sempre ia ali conversar com a minha mãe, fazer o convite para minha mãe para a igreja, a minha mãe não ia. E toda vez que eu ficava drogado, que eu discutia com a minha mãe falava assim, qualquer dia eu vou buscar ele e o cachorro vai estar lambendo a boca dele, o sangue dele na calçada, porque ele vai estar morto. As pessoas vão matar ele por causa das brigas, do álcool, das drogas, né? E esta mulher, que era minha vizinha, falava assim para ela, japonesa, não fala isso. Um dia eu vou ver esse japonês, ele pregando a palavra de Deus. Um dia eu vou ver esse japonês aconselhando vidas. Viu? É o seu filho, mas não fala isso. Porque você não sabe o que é ele na mão do Senhor. E tudo isso está se cumprindo, irmãos. Tudo isso que essa mulher falou para mim um dia. Né? A mãe da gente, ela pode até nos abandonar, até nos desprezar. Mas o nosso Deus, ele não despreza. A Bíblia fala, a mãe, ela pode esquecer os seus pintinhos, os seus filhos. Mas Deus, ele nunca esquece. Aleluias. Pode passar o tempo que for, irmão. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, descanse o seu coração. Confia no nosso Deus. Por mais que você esteja passando por adversidades, por luta, que você acha que você não vai conseguir superar ou suportar, confia em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluias. Confia nele. Somente nele. Nós, como foi falado, nós somos falhos. Nós não podemos esperar pelo homem, mas espera nele. Aleluia. Você pode estar lá no fundo do poço hoje, mas amanhã você pode estar lá governando. Aleluia. Como José. Foi falado aqui sobre José. José foi vendido, ele foi desprezado pelo seu irmão, foi vendido como escravo. José enfrentou a prisão, calabouço, mas as promessas de Deus se cumpriram na vida de José. E as promessas de Deus também vão se cumprir na sua vida. Aleluia. Basta você crer. Basta você confiar. Não é no meu tempo. É no tempo dele. É no tempo deles, irmãos. Amém? Curve suas cabeças nessa hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da tua santa presença, Pai, nessa tarde, Pai. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor meu Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no meio deste povo, Pai. No meio de nós, Senhor meu Deus, neste dia, Senhor. Diante da tua santa presença, meu Deus. Eu te peço, Senhor meu Deus e Pai, nesta tarde, Senhor. Vem, Senhor meu Deus, de encontro, Pai. Com a necessidade, Pai, de cada um, Senhor meu Deus, nesta tarde. Só o Senhor sabe, meu Deus, como eles chegaram aqui nessa tarde, Pai. Vem, Senhor meu Deus, ó Pai, tocando, Pai. Vem curando, Senhor. Vem libertando, meu Deus, nesta manhã, Pai, início de tarde. A tua palavra diz, Senhor Jesus amado, que foi para isso que o Senhor, meu Deus, veio a esta terra, Pai. Para buscar, para salvar. Senhor, meu Deus, para desfazer toda a obra do inimigo, Senhor. Que nessa tarde, meu Deus, os meus irmãos, eles possam, meu Deus, voltar para os seus lares, ó Pai, edificados e fortalecidos, ó Pai, pela tua palavra. Fortalece, Pai, a cada adolescente, Senhor. Que esses adolescentes, Senhor, meu Deus, ó Pai, eles venham crescer, Senhor, meu Deus, ó Pai, ouvindo, sendo instruído pela sua palavra.
dê sabedoria para cada pai, para cada mãe. Senhor, meu Deus, nesta tarde, Pai, que essas crianças, Pai, eles venham ser, ó Pai, a diferença, Pai, no dia de amanhã, Senhor, meu Deus, que eles venham ser os futuros pregadores do Teu Evangelho, os futuros, ó Pai, arautos do Senhor, ó Pai, que eles venham ser, Pai, os missionários, Senhor, meu Deus, ó Pai. Que o Teu Espírito, Pai, repouse sobre cada um de nós nesta tarde, Senhor. Como no dia de Pentecostes, Senhor, e nos capacite, Pai, para esta obra, Senhor, meu Deus, ó Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço nessa tarde, meu Deus. A Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre, Pai. Em o nome do Teu Filho amado, Senhor, nesta tarde. Eu repreendo, Senhor, meu Deus, toda a enfermidade, se por acaso, Pai, alguém entrou aqui enfermo, Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós ordenamos que esta enfermidade, Pai, física, Pai, bata em retirada, Pai. Essa enfermidade, Senhor, meu Deus, que tem, Senhor, meu Deus, ó Pai. Meu Deus, ó Pai, tirar da paz, a alegria. Senhor, meu Deus, ó Pai, enfermidades, ó Pai, na alma, Senhor. Meu Deus, vai curando, Pai, o emocional abalado nesta tarde, Pai. Vai curando a depressão, nós ordenamos, espírito da depressão sai agora em nome de Jesus Cristo. Todas as doenças, ó Pai, físicas, todas as doenças mentais, ó Pai, nós ordenamos, ó Pai, em nome de Jesus, vai saindo agora. Senhor, meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor. Pai, aqueles que crêem, Senhor, meu Deus, obras maiores farão, Pai. O Senhor, meu Deus, curava, o Senhor expulsava demônio. O Senhor, meu Deus, ó Pai, acalmava as tempestades, Pai. E o Senhor ressuscitava até mesmo mortos, ó Pai. E o Senhor diz que obras maiores fariam. Senhor, meu Deus, eu creio nesta palavra, Senhor. E eu creio e ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, todo o poder das trevas, toda a ação do inimigo vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, nós ordenamos agora, vai saindo deste lar, espírito maligno das trevas. Vai saindo agora do coração, esse coração, meu Deus, amargurado, esse coração, Pai, triste, angustiado, Senhor, meu Deus. Toca, Pai, vem com bálsamo, vem com alegria, vem com a paz que só o Senhor nos dá, Senhor, meu Deus, nesta tarde. Pai, assim eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. A Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. Louva ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Fica aqui, Paty. Glória a Deus. Que maravilha. Pode deixar aqui, não pode atrapalhar em nada. Deus falou com você? Amém. Você tem uma missão. Qual que é essa missão? Colocar o Evangelho em prática. E você é o start disso. Não olhe para o teu irmão da direita e da esquerda esperando que ele que vai fazer. Não, comece por você. Como o pastor deu testemunho do que ele era, mas lembre-se que primeiro alguém foi na casa dele. Sim, meu Deus. E foram 500 quilômetros, pastor. Esse missionário foi pregar. Talvez a sua distância seja menor, 5 metros, do maior missionário que existe. Sim, meu Deus. É Jesus. Oh, Jesus. Ele está tão perto da gente. Sim, Ele está tão pertinho. Oh, glória. E uma coisa que o Senhor falou, pastor, é verdade. Jesus não orava pela enfermidade. Ele expulsava. Sim, Jesus. Mas que hora que Jesus orava? No secreto. Não sei o que. Na montanha. Sim, Jesus. Onde na hora que ninguém está vendo. Aí na hora que precisava colocar em prática, eu quero. Assim seja. Sim, meu Deus. Eu desejo. Ele ordenava. Ele não pedia, ele ordenava. É isso que você precisa fazer. É isso que eu preciso fazer. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia. Não fazer como quando nós não temos Deus. A minha irmã errou. O meu irmão errou. Não. É chegar e falar, Deus,
eu sou o errado. Sim, Jesus. O que a minha irmã fez não é comigo, Senhor. O problema dela parece que é o meu também. É a mesma dificuldade. O meu irmão, não adianta se apresentar a Deus usando as pessoas. Nós precisamos nos apresentar a Deus diante dele do que somos. O que é o homem? Caco em meio a muitos outros cacos. É isso que nós somos caquinhos de um vaso quebrado. Mas o Senhor, Ele quer restaurar isso. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento maravilhoso junto da presença do teu filho que está aqui, que nos ministrou a palavra. Leve todos aqueles em seguranças, aqueles que ficarão conosco para a comunhão, que nós possamos desfrutar do Espírito Santo de paz. Em nome de Jesus, muito obrigado. E que o Senhor possa estar futuramente abrindo as portas das oportunidades para a vida do seu filho, para que ele possa não só estar pregando, mas vindo aqui também a pregar. Porque todos nós somos irmãos da mesma igreja, a igreja que o Senhor virá buscar. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso e concedo a Ele, Senhor Deus, a honra de estar nos abençoando com a bênção apostólica. Por favor, pastor Cícero. Amém. Mais uma vez eu agradeço, né, a vida do pastor Ricardo, né, missionária Josi, né, e toda a igreja, né, os irmãos que têm orado por mim e pela minha família. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos, conhecer os irmãos também. Estou muito feliz de saber que tem irmãos, né, espalhados por todo este mundo, né? Aleluias. Pega suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja convosco até a volta do Senhor. Todos dizem. Amém. Salve, seu irmão, na paz do Senhor. Glória a Deus.